Lando Norris é o último piloto a quem muita gente na Fórmula 1 atribuiria um comportamento antidesportivo, mas foi isso que custou caro a ele e a McLaren no GP do Canadá. Os comissários da FIA aplicaram uma regra raramente usada para punir o inglês por uma coisa que os pilotos fazem há anos. É confuso para você? Bom, pro Norris também. Claro, a McLaren ficou aborrecida, especialmente porque sentiu que a Alpine saiu impune de uma infração mais grave. Norris levou 5 segundos de punição no Canadá, caindo da 9ª para a 13ª posição na prova. No safety car, os comissários puniram Norris por desacelerar e formar um espaço entre ele e o companheiro de equipe, Oscar Piastri. Isso permitiria aos dois parar na mesma volta. O safety car entrou depois que George Russell bateu e espalhou detritos pela pista. Piastri e Norris estavam perto do hairpin antes da longa reta. Norris foi chamado para os boxes. Como ele era o segundo carro, precisaria deixar espaço suficiente para que Piastri pudesse entrar no pit lane com folga. Daí, Norris poderia entrar direto sem ter que esperar no pit lane e talvez perder a posição. Essa tática não é rara quando as equipes fazem uma parada dupla, só que os comissários não viram com bons olhos Norris fazendo isso no Canadá. Eles notaram que a diferença de velocidade entre Norris e Piastri era de mais ou menos 50 km por hora. Isso criou uma diferença de 7 segundos para Piastri. Antes do safety car, eram apenas 3 segundos. Isso atrasou os pilotos que vinham atrás de Norris, no caso, Charles Leclerc e Alex Albon. Os comissários julgaram que Norris acabou prejudicando esses dois pilotos quando segurou ambos atrás dele. Porém, as equipes sempre reconheceram abertamente a importância de abrir um espaço antes de uma parada dupla, e sempre fizeram isso sem medo, mesmo sabendo que já teve punição no passado. Para tornar as coisas ainda mais confusas, os comissários decidiram que o que Norris fez constituía uma violação do Código Esportivo Internacional da FIA. Eles citaram o artigo 12.2.1, que pune qualquer infração aos princípios de equidade, comportamento antidesportivo ou tentativa de influenciar resultados de uma competição de forma contrária à ética esportiva. Então foi estranho ver uma artimanha comum ser punida e ser punida com uma regra um tanto obscura. Tem certa remodelagem das regras aí. Andar devagar demais é uma infração ao regulamento esportivo, mas agora foi julgado por uma regra do Código Esportivo Internacional que essencialmente rege o comportamento esportivo. No passado, casos assim foram investigados ou punidos com base em suposta violação das regras esportivas. Isso diz respeito ao regulamento que rege a pilotagem desnecessariamente lenta, errática ou potencialmente perigosa para terceiros enquanto o safety car estiver em ação. Bem, Norris se envolveu em um incidente parecido no GP da Itália de 2020. O piloto inglês foi investigado justamente por esse ponto do regulamento esportivo. Norris acabou inocentado, mas houve uma sugestão na corrida seguinte para que a FIA reprimisse esse tipo de ação no futuro. Ainda assim, abrir espaço para o piloto da frente continuou sendo uma prática comum na Fórmula 1. Um exemplo foi o GP do Azerbaijão deste ano. Lance Stroll recuou tanto atrás de Fernando Alonso que George Russell até tentou a ultrapassagem na entrada do pit lane, e a desaceleração de Stroll foi menor que a de Norris no Canadá. A punição de Norris sugere que mudou a forma como essa ação vai ser vista e tratada, ou então que teve algum ponto nesse incidente que, diferentemente dos outros casos, foi considerado antidesportivo. Nós achamos que é um pouco dos dois. Possivelmente é consequência do rodízio no grupo de comissários. Eles entendem que Norris desacelerou demais, que passou dos limites ao segurar outros pilotos. Mas pode ser que outro grupo de comissários entenda que o que Norris fez foi válido. É uma questão subjetiva. Também pode ter diferença na aplicação do regulamento, com um grupo de comissários pensando que outra parte do livro de regras é a mais apropriada para o caso, e daí invocando o Código Esportivo Internacional. Mas é estranho que tenham ido por esse caminho se o regulamento esportivo foi aplicado no passado. Seria bom esclarecer esse ponto, porque a reação a essa punição deixa bem claro que muitos ficaram perplexos ao ver a frase comportamento antidesportivo ser citada aleatoriamente. Atletas em qualquer esporte sempre empurram os limites do que é antidesportivo quando estão em ação. Se forem punir isso como uma ofensa, os comissários talvez vão ter muito trabalho pela frente.
Norris não sabia por que tinha sido punido até depois da corrida. Ele disse que a punição não faz sentido, especialmente porque não abriu espaço de forma deliberada. E sugeriu que, se isso merece punição, ele próprio e outros pilotos deveriam ter sido punidos várias vezes nos últimos anos. A McLaren ficou perplexa com a punição. O chefe da equipe, Andrea Stella, perguntou se os comissários queriam abrir um novo precedente. Até onde Stella sabe, nada disso foi discutido ativamente. Nós entendemos que a FIA vê isso como uma aplicação normal do que é andar devagar atrás do safety car, apesar de uma regra diferente ter sido usada. O chefe da McLaren sugeriu que cabe à FIA e aos comissários abrir um precedente, mas tudo deve ser bem estabelecido. É o que pode acontecer se o assunto for analisado pelo Comitê Consultivo Esportivo, órgão composto pela FIA e por representantes das equipes. Eles se reúnem para discutir a aplicação das regras. Outro ponto que deve ser levantado pela McLaren no comitê são os carros autorizados a continuar na prova em uma condição potencialmente insegura. No final do GP do Canadá, Norris e a McLaren sinalizaram que a asa traseira de Esteban Ocon estava solta. Norris avisou pelo rádio que achava que era perigoso porque a asa poderia quebrar, e a McLaren levantou a questão com o controle da corrida. Porém, ficou estabelecido no ano passado, após alguns incidentes envolvendo carros com peças danificadas, que cabe à equipe decidir se deve recolher seu carro ou não em casos assim. A McLaren vem se mostrando desconfortável com isso há meses. Ela argumenta que as equipes vão sempre ficar mais inclinadas a colocar a segurança em risco para buscarem um resultado melhor. Stella disse que a asa traseira de Ocon foi um exemplo extremo, mas cada equipe vai tratar a responsabilidade de forma segura, o que também vale para a Alpine. Sem dúvida, a McLaren não se sentiria tão bem se um dos seus carros fosse inspecionado. Mas isso também vale para a punição de Norris. Na situação inversa, talvez a McLaren estivesse pedindo a punição em vez de questionar se é justo ou não.